machismo, misoginia, sexismo e feminismo. Eu trouxe esse tema porque eu acho muito importante falar, porque existe uma confusão muito grande, né, do que é machismo, do que é misoginia, do que é sexismo, e até mesmo confusão de dizer que o feminismo é o contrário do machismo. E esse é um tema também que os homens autores de violência, quando eles chegam no grupo, eles não chegam sabendo o que é machismo, né? E eles não chegam sabendo o que o comportamento machista traz, né, de malefício para ele e para a sociedade. Então, dar nome, né, explicar o que são esses tipos de comportamento é de suma importância. É como se a gente tivesse que dar nome, sentido às emoções. Então, sobre o machismo, é importante deixar claro, né, que machismo, misoginia e até mesmo sexismo, eles não são privilégios do sexo masculino. Então, existem mulheres, sim, que acreditam que são inferiores aos homens e que não devem ter os mesmos direitos que eles, né? Mas a grande verdade é que esse comportamento, né, esses valores que essas mulheres trazem, né, relatam, eles são perpetuados, né, eles são ensinados na família. Essas mulheres aprendem, né, logo na primeira infância. Mas homens e mulheres aprendem na primeira infância. Existe uma diferença entre a mulher ter esse tipo de comportamento, né, exercer esse comportamento machista, sexista, né, homofóbico, né, e um homem, né? A mulher exerce e na grande maioria ela não faz uso do poder sobre o outro. Ela é uma replicadora desses comportamentos. Tá? É lógico que existem mulheres que fazem uso, né, mas é uma grande minoria. Mas os homens eles se mantêm nesse comportamento machista, né, nessa masculinidade hegemônica, porque eles sabem que ele exerce poder sobre o outro indivíduo, né, fazendo uso desses comportamentos. Então, o machismo é o conceito que se baseia na supervalorização das características físicas e culturais, né, masculinas associadas diretamente com o gênero masculino, em detrimento daquelas características associadas ao gênero feminino, pela crença de que homens são superiores às mulheres. O machismo é um tipo de violência que discrimina não só as mulheres, mas as características que são consideradas femininas como um todo. Então, homens, né, homossexuais, homens transexuais, metrosexuais ou todo homem que tenha comportamentos considerados femininos podem também ser vítimas de comportamentos machistas. Então, o sexismo ele trata de uma atitude discriminatória que define quais usos e costumes devem ser respeitados por cada gênero, desde o modo de vestir até o comportamento social adequado. O sexismo é quando uma pessoa acredita que existem funções, né, que são determinadas apenas para um ou outro gênero sexual. Assim, no sexismo, as pessoas acreditam que os homens e mulheres devem exercer determinados papéis na sociedade. Eu enquadro essas pessoas, eu encaixo essas pessoas. A pessoa sexista, ela defende que os homens devem ser mais potentes, viris e tomar as decisões, e que cabe às mulheres serem obedientes, educadas, mães zelosas e cuidar aí dos afazeres domésticos. No sexismo também é contemplado a ideia de que o homem é melhor e mais competente do que a mulher, uma concepção que se assemelha aí ao machismo. Então, quando vem esse discurso de que aí a gente chama que é um machismo invertido, né? A mulher é muito mais superior do que o homem, quando o homem traz esses relatos. A mulher é muito mais superior do que o homem, a mulher é muito mais inteligente do que o homem. Por trás disso está também um comportamento machista, porque não existe superioridade entre homens e mulheres. O que existe é indivíduos que apresentam habilidades diferentes uma da outra.
Então, homens apresentam habilidades, né, e mulheres apresentam outras habilidades. Isso não me coloca no papel de superioridade, né, ou de ser melhor do que o outro. Apenas são habilidades que cada um desenvolveu no decorrer da sua vida, mas que ambos podem desenvolver, né, respeitando aí as suas características. E aí, quando a gente fala sobre respeitar a característica, eu falo sobre equidade. Bom, ser sexista não é privilégio de homens heterossexuais, pois mulheres ou gays também podem adotar esse tipo de discurso. A sociedade, de uma maneira geral, é sexista e educa as crianças de forma a reproduzir modelos binários, em que a tendência é de que um sexo deva ser complementar do outro, e não é verdade. Ter medo de que um menino vire gay só porque está brincando com uma boneca é um pensamento sexista. Ter medo que dizer que um homem é gay, né, porque ele usa uma roupa, né, rosa, né, ou dizer que um homem é gay porque ele cuida muito, né, da sua aparência, é um comportamento sexista. Misoginia, né? Miseo vem de ódio e guiné vem de mulher. Então, a misoginia, ela é diferente do machismo porque ela envolve um forte conteúdo emocional que é a base de repulsa e aversão ao gênero feminino. Ela é decorrente da fase da construção de identidade masculina, né? E costuma ser decorrente da dificuldade da elaboração dos sentimentos ambíguos de amor e ódio em relação às figuras paternais. A misoginia pode ainda indicar a insegurança em relação à própria masculinidade do homem. O comportamento misógino pode também ter bases psicológicas bem profundas, sendo até mesmo o reflexo de uma má elaboração da própria sexualidade de quem pratica a misoginia. A misoginia ela só se explica, né, ou só se aplica, desculpa, ela só se aplica ao gênero feminino, que não corresponde a um certo ideal. E esse ideal é ensinado pela sociedade, do que significa ser mulher. Então eu encapsulo, né, a mulher também dentro de uma caixa social, que a gente pode dizer aí que é a caixa da mulher. Tá? Que quando ela sai dessa caixa, né, eu crio padrões misóginos e até padrões sexistas. Alguém que defende as mulheres, que defende que as mulheres são inferiores moralmente ou intelectualmente, né, aos homens, é considerado misógino. A misoginia ela vai se manifestar de várias maneiras e inclui aí na misoginia a violência física e psicológica, a discriminação sexual, a difamação motivada pelo gênero, né, e a objetificação sexual das mulheres, colocando a mulher simplesmente como objeto sexual. Os elevados índices de feminicídio, eles têm uma relação direta com a misoginia. Bom, para a gente entender como as mulheres são subjugadas na sociedade, eu vou indicar aí o livro A Dominação Masculina, do Pierre Bourdieu. O Bourdieu demonstra aí no livro como a dominação dos homens sobre as mulheres se manifestam tanto de forma explícita como de forma sutil e às vezes, muitas vezes imperceptível aos homens e às próprias mulheres. Falar aí sobre misandria, né, que eu acho importante a gente trazer esse tema sobre misandria, porque ninguém fala com frequência, mas a misandria é quando a repulsa é destinada aos homens que não se enquadram no ideal de masculinidade. Então, colocar um homem dentro de uma caixa, né, e dizer que ele não se enquadra a um ideal de masculinidade, eu estou falando de misandria. Mas também dizer que todo homem, né, não presta, todo homem é um escroto, que todo homem não vale nada, né? E que esse comportamento é ensinado para as meninas também, né? Cuidado, todo homem não vale nada,
né, os homens não prestam, os homens, né, eles não merecem você, tem conotação misândrica, né? Tem misandria por trás dessa fala. Porque se eu falo isso para a menina, que os homens não prestam, e a figura paternal dele, né? Ela vai se questionar, bom, se os homens não prestam, por que a minha mãe está com meu pai? E esse pai é uma figura de referência para essa menina. Então, o feminismo é um movimento social, filosófico e político que tem como objetivo os direitos iguais entre os sexos. E aí eu abro aqui um parênteses para falar que não são só direitos iguais, né? Eu não estou falando só sobre igualdade de gênero. Eu acho muito importante a gente falar sobre a questão da equidade de gênero, né? Porque quando eu falo direitos iguais, eu não estou levando em consideração, né, as características individuais do ser humano, né? Então, na equidade eu levo em consideração as características individuais, a subjetividade de cada um. Então eu tenho que lutar realmente pelos direitos iguais, tá? E pela equidade de gênero. O feminismo ele visa combater o machismo, o sexismo e a misoginia. É por isso que o feminismo não é o oposto de machismo. Na verdade, se a gente for falar que existe um oposto de machismo, ou na verdade que existe dentro do gênero feminismo algo parecido com o machismo, né, é o feminismo. Tá? Vou trazer um pouco aqui agora sobre o estereótipo feminino e masculino. Um dos pilares de sustentação do machismo é a estereotipação do que é feminino e do que é masculino, ou seja, o que mulheres e homens devem ser e como devem agir de acordo com o seu gênero. Para entender esse conceito, a gente precisa antes distinguir gênero de sexo. Então, o termo sexo está ligado à composição cromossômica do indivíduo e ao tipo do aparelho reprodutor do indivíduo. O termo gênero ele abrange aspectos psicológicos e comportamentais. Isso são as características psicossociais relativas a cada sexo. Isso significa que a identidade de gênero é a expectativa social que se tem do que o sexo masculino e feminino devem ser. Por isso é uma distinção social e não biológica como o sexo é. É nesse sentido que surgem os estereótipos de gênero. Um conjunto aí de crenças acerca dos atributos pessoais considerados adequados ao gênero feminino e masculino. Por exemplo, um senso comum de que as mulheres naturalmente apresentam características emocionais por serem gentis, emotivas, compreensivas, indecisas e dedicadas. Já os homens são considerados aí competitivos, independentes, decididos e agressivos, viris. Esses são os estereótipos de cada gênero que não correspondem a uma predisposição biológica e natural, mas a um condicionamento social. Inclusive, né, não é raro que esses estereótipos realmente eles não representam a realidade de muitos indivíduos, uma vez que a personalidade e as atitudes de cada pessoa não são determinadas apenas pelo seu sexo ou gênero, mas também por vontades pessoais e até pressões sociais.